Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos e vamos aí meditar um pouco na palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma série, de pequenas mensagens relacionado ao capítulo de número 41, no versículo de número 38, que nós estamos usando como base para falar do tema José, o tipo de pessoa indispensável. Eu disse que nós temos pessoas, nesta terra para projetos que nós temos, para que nós venhamos alcançar alguns objetivos, ou para que a nossa equipe, para que o nosso grupo, para que a nossa empresa e até mesmo a nossa igreja possa aí alcançar, às vezes, objetivos ou chegar aí em lugares altaneiros, né? E a gente vê algumas coisas sendo realizada, concretizada. Nós contamos com pessoas e existem pessoas que são indispensáveis, né? Existem pessoas que passam pela nossa vida, pessoas que até acrescentaram na nossa vida, mas que ao sair essas pessoas elas são substituídas à altura. Mas existem pessoas que se nos deixam um vácuo imenso, né? E essas pessoas devem ser valorizadas. Nós devemos valorizar, assim como o Faraó. O Faraó tem uma sabedoria, assim que eu vejo que é maravilhosa, né? De olhar em José e ver que ele é um tipo de pessoa a qual ele iria agregar, acrescentar, né? E José, o faraó não é um tipo de pessoa como nós temos Saul, né? Que teve inveja de Davi. Não, pelo contrário. É admirável essa maneira que Faraó ele lida com José, porque ele olha para José e ele é aquele tipo de pessoa que diz assim: você vai acrescentar no meu reino, você vai acrescentar na minha vida. Eu não tenho que te destruir, eu não tenho que tirar você de cena, pelo contrário, eu quero você comigo, quero você unido comigo, porque nós iremos chegar mais longe, conseguiremos fazer coisas além, né? Por quê? Porque você é uma pessoa indispensável. Então isso é relevante na vida de Faraó e nós precisamos então saber aí encontrar nas pessoas essas qualidades, pessoas que são indispensáveis, pessoas que você olha para essa pessoa e você chega diante dessas pessoas e saiba elogiar essas pessoas, né? As suas qualidades. Isso não é vergonhoso e acredito que uma pessoa madura ela não será tomada por esse sentimento, muitas das vezes, de arrogância, de soberba, né? Não, a pessoa madura, ela sabe ser elogiado, ela sabe receber esse elogio e isso ainda leva essa pessoa a crescer mais, né? A desejar ainda alcançar mais, né? Então, nós precisamos saber elogiar pessoas assim e também nós precisamos ser pessoas assim. Então nós precisamos de pessoas como José, pessoas que as pessoas fazem questão, né, de ter essas pessoas do seu lado, pessoas que nós fazemos de tudo para que essas pessoas não vá embora, fique, porque você é indispensável. Nós precisamos ser pessoas assim. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que quando a pessoa vai embora diz, oh, graças a Deus que foi embora, né? Aquele tipo de pessoa que as pessoas estão torcendo para que essa pessoa saia, porque essa pessoa é extremamente insuportável, né? Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Então, nós estamos falando para pessoas que desejam valorizar pessoas assim e desejam também ser assim. Então, o nosso quarto tópico nessa série de característica que nós encontramos em José como um tipo de pessoa indispensável, que o que faz, né, José ser uma pessoa indispensável, a quarta coisa que nós vamos encontrar na vida de José é que José era uma pessoa confiável. Guarde isso. José era uma pessoa confiável. Observe que desde a sua meninice, ainda jovem, com seus 17 anos de idade, no capítulo de número 37, no versículo de número 2, diz assim: estas são as gerações de Jacó.
sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os seus filhos de Bila e com os filhos de. Desculpa. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Aí, observe, diz assim: José trazia má fama deles ao seu pai. Quando nós lemos aqui esse versículo, principalmente quando diz que José trazia a má fama aí dos teus irmãos para o teu pai, alguns dizem que ele era um imaturo e, como nós usamos a expressão dentro da nossa cultura, de dedo duro, cagueta, né? Que falava as coisas que os teus irmãos então fazia de errado. Mas nós iremos ver aqui, dentro desse texto, que aqui já é sinal aí desse caráter aí que José ele tem. Por quê? Porque o seu pai olha para ele. Existem aqui diversas especulações de comentaristas bíblicos relacionado ao que era essas coisas más aí que os irmãos faziam. Nós não vamos entrar nesse caso porque biblicamente nós não temos o que seja, mas existe aí alguns materiais que informam algumas coisas que esses irmãos eles faziam, até mesmo de às vezes ferir o rebanho para que falasse que foi atacado por um animal para que depois eles comessem, né? Só que nós não temos respaldo bíblico para falar isso e também não duvidamos, porque aquilo que eles fizeram com José depois, né, não é de se duvidar que ele fazia. Certo é que eles faziam coisas que o seu pai já estava desconfiado. Então, de alguma maneira, o que dá para nós entendermos é que parece que Jacó já suspeitava. E pode ser que, diante desta suspeita, ele coloca então esse seu filho, que ele o amava, como se fosse esse espião, né? Esse que trazia aí as más obras que os irmãos ele fazia. Isso vai nos mostrar então no texto que José ele era já um tipo de pessoa confiável. Os irmãos não eram tão confiáveis, né, ou confiáveis. Porém, José já era uma pessoa que ao seu pai trazia aí essa consciência para Jacó de que ele era digno de confiança, de que ele poderia colocar ele para observar os teus irmãos e trazer as más notícias, as más obras que os teus irmãos, então, ele fazia, né? Então isso é muito interessante, preste bem atenção. Mas não para por aí, porque depois que ele é vendido, em Gênesis capítulo de número 39, no versículo de número 6, nós veremos ali Potifar também confiando em José. Por quê? José vai trabalhar na casa de Potifar, como já temos falado aqui, e no versículo de número 6 diz assim, ó, e deixou tudo, olha só, o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia, e José era formoso de aparência e formoso à vista. Olha que interessante. Potifar colocou tudo na mão dele, né? Tudo, até as finanças, a administração da sua casa, dos seus bens, tudo estava na mão de José. Isso por quê? Porque José era um jovem, ou aqui já quase 30 anos, um homem aí de confiança, digno de confiança. Ele estava dentro da casa de Potifar, Potifar não estava presente, né? E ele tinha acesso aí à casa de Potifar, entrava, era uma pessoa digna de confiança. E essa confiança nós iremos ver aqui em sua vida. Quando? Observe que estudando esse texto e a vida de José, eu vi que pessoas de confiança não negocia valores,
Pessoas de confiança não quebram princípio. Pessoas de confiança não buscam levar vantagem. Por quê? Tudo isso que eu falei, tanto aqui, você negociar valores, você quebrar princípio e você levar vantagem, basta você ler a partir do versículo de número 7. Por quê? No capítulo de número 39, diz assim, observe, e aconteceu depois dessas coisas, olha só, que a mulher de seu senhor pôs o olho em José e disse, deita-te comigo. Ele é aí, né, já aí um rapaz, né, está aí no auge, no seu vigor, quase 30 anos aí de idade, né, é o que vemos pela cronologia aqui do texto, e ele está agora sendo cantado pela esposa, né, do seu senhor, fletado por ela, é a sua patroa. E aqui nós iremos ver que quando o homem é de confiança, ele não negocia os seus valores. Olha que coisa tremenda. Por quê? A Bíblia vai nos dizer assim, que quando ela faz esse convite aí, no versículo de número 8 diz assim, porém, ele recusou. Ele se recusa. Ele não quebra princípio. Ele é de confiança. Aí a Bíblia diz assim, ó, e ele disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo que tem. Olha só, ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão, olha lá, olha só, a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Observe que homem de confiança que Potifar tem dentro da sua casa. Bem verdade que a sua esposa, nós já não poderemos dizer a mesma coisa, né, da esposa de Potifar, né? Dá-nos indício de que, quem sabe, isso não seria a primeira vez, o texto não diz, estou especulando o texto e pensando que é como a gente diz, né? Aquela pessoa que às vezes mentiu para um, ele também pode mentir para outro, e um pecado acaba chamando o outro, e vai gerando um abismo tremendo, como disse, né, o salmista, que um abismo acaba chamando o outro. Então, possivelmente, nós podemos aqui imaginar que ela já poderia ter encontrado ali os servos do seu senhor, que já poderia de alguma maneira ter tido relação com ela. Não é a Bíblia não diz, não estou aqui também acrescentando, estou levantando aqui um pensamento meu, né? E uma coisa é certa, Potifar não conhecia a sua esposa como ele achava, e também não conhecia José do jeito que ele achava, né, que conhecia. Por quê? Porque aí a Bíblia diz assim, continuando, e aconteceu que falando ela, cada dia José, aí a Bíblia diz, ó, e ele não lhe dando ouvido para deitar-se com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava. Então ela armou tudo, né? Alguns aqui dizem que esse dia era uma festa que havia no Egito relacionada ao deus Nilo. E como José não cria nos deuses egípcios, né? Então ele toca a sua vida normal. Então todos haviam ido para essa festa, alguns dizem isso. O Midrash, no caso, falando. A minha fonte aí de pesquisa. Então José, ele vai trabalhar normalmente, a mulher fica em casa e ela aproveita da ocasião para agora colocar o seu plano aí, agora executar aí o seu plano. Porém, dessa vez ela não vai conseguir, sabe por quê? Porque ali diante dela está um homem de confiança. E aí, o versículo vai dizer assim, e ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela, fugiu e saiu para fora. Ele não poderia dizer, olha, eu vou aproveitar essa situação, né? Porque
acaba sendo a situação aqui até favorável, porque eu posso dizer que eu fui obrigado, né? Ela me forçou, e eu acabei fazendo isso. Mas ele não faz isso, ele foge. Ele foge. Olha que homem de confiança que é José. Hernandes Dias Lopes, uma frase que ele diz a respeito de José, ele fala assim, ó: José manteve-se íntegro, preferiu ir preso injustamente do que estar solto, mas ser prisioneiro do pecado. José, ó, correu, né? Ele sabia que se ele ficasse ali, às vezes ele poderia ceder à tentação. Então o que ele faz? Ele corre. Por quê? Porque ele é íntegro. Olha só, o professor José Antônio Rosa diz assim, ó: confiança decorre de duas coisas. Primeiro, caráter, e segundo, competência. Observe, então, que a confiança decorre, segundo o professor, do caráter. Então, pessoas confiáveis são pessoas de caráter. Ou seja, preste bem atenção, que todo o nosso procedimento estará relacionado com o nosso caráter, né? O que é o nosso caráter? O nosso caráter é esse conjunto de hábitos que nós adquirimos aí ao desenvolver da nossa vida ao longo dos dias, ao longo do tempo, né? Então, essa é a definição para caráter. Então, olha que coisa interessante. Por quê? Porque ser confiável está relacionado com o nosso caráter, né? Está relacionado com o nosso caráter. E o pastor Josué Gonçalves, em seu livro para líderes, ele diz assim, ó: não basta ter carisma, tem que ter caráter. Ó, então tem muita gente carismática, porém que não tem caráter. É interessante que dentro desse livro, o pastor Josué, ele faz como um avião, né? Ele diz que é necessário ter as suas duas asas, tanto caráter como carisma. Não pode ter só o carisma e deixar o caráter de lado, né? Porque assim nós teríamos aí um problema, o avião cairia. Então nós precisaríamos das duas coisas para que a gente consiga ter aí uma viagem aí bem sucedida. Agora, preste atenção o que Epícoro ele diz: caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Agora, traz isso para o texto. Imagine a esposa de Potifar dizendo para José: nós estamos sozinhos. Nós estamos sozinhos, não tem ninguém aqui. Vamos aproveitar. Só que ele é um homem de caráter, de confiança, né? Então ele tem princípio, ele tem valores e ele não abre mão, ele não se aproveita da ocasião. Por quê? Porque ele é um homem de confiança. Agora, muitas pessoas estão preocupadas muitas vezes com a sua reputação. E o que é reputação? Reputação é o que as pessoas pensam de nós, é o que as pessoas acham de nós. E o que é caráter? Caráter é aquilo que Deus sabe que eu, que você, que nós somos. Aquilo que ele olha para Samuel e ele diz: você conhece a aparência, a reputação, mas eu vejo o coração. Então, nós vivemos numa sociedade que se preocupa muito com a imagem, com o que as pessoas estão dizendo, com o que as pessoas estão falando, mas não se preocupam em construir hábitos saudáveis que geram em sua vida um bom caráter. Isso é algo aí muito sério. Então preste bem atenção que nós vamos ver que José, ele vai perder a reputação, mas José não vai perder o caráter. Então reputação, muitas das vezes a nossa reputação pode ser aí denegrida por algumas pessoas, podemos ser caluniados. As pessoas podem falar coisas que não sejam de verdade e até algumas pessoas acreditarem. Mas quando nós nos preocupamos com o caráter, Deus cuida da nossa reputação. Por quê? Porque José, ele perde a reputação, mas ele não perde o caráter. Ele vai para a prisão. E lá dentro da prisão, o que acontece? Mais uma vez, se o pai confiou em José, se Potifar confiou em José, agora o carcereiro também vai confiar.
vai ver que ele é digno de confiança e vai colocar ele para cuidar. Você já imaginou isso? Você chegar para um prisioneiro e dar acesso a ele a entrar, a sair da prisão, a arrumar, a ajeitar, ele poderia fugir. Só que ele é um homem de confiança. O carcereiro viu e disse: não, esse é diferente. Esse daí eu não preciso amarrá-lo, né? Eu não preciso ficar em cima dele, porque a qualquer momento ele pode fazer alguma coisa e tentar levar vantagem fugindo. Não. Ele viu que ele tinha aí um caráter e um bom caráter, era um homem íntegro e de confiança. E aí o que que ele faz? Aí a Bíblia diz assim no versículo 23 do capítulo 39. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Olha só, então ele confiou. Por quê? Porque ele era aqui uma pessoa que tinha aí um caráter, né? Ou era uma pessoa de confiança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter na sua equipe uma pessoa que é até carismático, uma pessoa que até tem uma boa aparência, uma pessoa que se sai muito bem diante do público, fala muito bem, de uma empresa, um bom vendedor, né? Num time de futebol, uma pessoa aí, um excelente jogador, mas uma pessoa que não é de confiança? Você gostaria de ter na sua equipe, na sua igreja, um obreiro que não é de confiança? Por mais que ele pregue bem, por mais que ele cante bem, por mais que ele desenvolva diante das pessoas ali, né, uma aparência muito de sucesso, você gostaria de ter uma pessoa assim do seu lado? Uma pessoa que tem carisma, uma pessoa que tem aí qualidades de fazer, ou por exemplo, por dentro da sua casa, um pedreiro, entre aspas assim, vamos usar um pedreiro, uma pessoa que trabalha com obra, né? Que você sabe que essa pessoa, ela é um bom pintor, é um bom pedreiro, né? Trabalha muito bem, ele constrói tudo certinho, fica tudo bonito, mas ele não é de confiança. Você colocaria na sua casa uma pessoa assim, mesmo você sabendo que aquela pessoa ali é muito boa naquilo que faz, porém não é de confiança? Ele não tem uma vida de integridade? Você gostaria de ter na sua equipe uma pessoa que não é íntegra? Agora deixa eu te perguntar, você é uma pessoa de confiança? As pessoas podem confiar em você? Quem você é quando ninguém está olhando? Pare para você pensar. Imagine uma jovem que está procurando um rapaz para casar, vê aquele jovem lindo, bonito de aparência, maravilhoso, belo tocador, tem um emprego excelente, mas ele não é de confiança. Será que essa jovem, mesmo sabendo, casaria com ele por causa da aparência, por causa do bom salário que ele tinha, porque ele se destaca, porque ele é popular na escola, mas só que ele não é de confiança? Pare para pensar um pouquinho nisso. Sabe por quê? Porque nós vamos ver na vida de José essa grande lição. Existem muitas pessoas que nós achamos que são pessoas que nós podemos confiar. E muita gente acaba se quebrando porque confiaram em quem não deveria confiar. Pessoas que não são dignas de confiança. Você lembra de Sansão? Ele confiou, abriu o seu coração para Dalila. E o que aconteceu com Sansão? Você sabe muito bem. Sansão traiu a confiança, ou Dalila traiu a confiança de Sansão. Você entende o que eu estou falando? Diante dos discípulos de Jesus, quem olhava Judas, via Judas um excelente tesoureiro, olhando e vendo aquela mulher quebrando o vaso e dizendo poderia ter ajuntado isso daí, dado para os pobres. Alguém poderia dizer, nossa, que preocupação que ele tem com as pessoas. Só que Jesus conhecia ele e sabia que ele não era de confiança. Mas os discípulos não sabiam, porque passava uma imagem ali de uma pessoa confiável, só que era só reputação. O caráter dele estava, infelizmente, trincado. Não havia
ali integridade, havia brecha no seu caráter, a ponto de Satanás entrar em seu coração. Agora, a vida de José é diferente. Quando nós chegamos no capítulo de número 41, é fantástico. Por quê? Porque aí a Bíblia diz assim, depois de ele haver ali interpretado o sonho, né, de Faraó, então Faraó vai dizer para ele, olhando para ele, Faraó viu que aquele rapaz, ele era de confiança. E aí ele diz, você é indispensável. Eu preciso de você aqui no meu reino. Você acha que alguém faria o que Faraó, como rei, fez se José não fosse aos olhos de Faraó uma pessoa de confiança? Você faria isso aqui? Observe. Disse mais Faraó a José, vê aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. Você acha que se José não fosse uma pessoa confiável, Faraó teria o colocado como essa pessoa que mandaria abaixo dele em todo o Egito? E tirou o Faraó o anel da sua mão. Era aquilo que autenticava compra, venda, né? Era a palavra do rei estava ali. Quando o rei batia esse anel, estava falado, era um decreto. Ele coloca na mão de José. Por quê? Porque José é um homem confiável. Observe, aí ele diz assim, e pôs na mão de José, e o fez vestir com vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e fez subir no carro que tinha, clamavam diante dele, ajoelhando, e assim pôs sobre toda a terra. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Pessoa, aqui nós vamos aprender com José. Ele é uma pessoa confiável. Pessoas confiáveis são pessoas indispensáveis. Você pode ter muito carisma e você pode até se destacar naquilo que você faz, como já falamos, das vezes você ser acima da média. Mas nada justifica você ser acima da média em sua capacidade e ser uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não é confiável. Eu lembro de uma ilustração que eu ouvi de um rapaz que estava em um restaurante e de repente ele encontra dentro daquele restaurante um cheque. E esse cheque era de um valor muito alto e já estava assinado. Era só descontar no outro dia. Só que ele viu aquele cheque, ele estava com uma mulher e então ele procura dentro do restaurante o gerente e ele entrega aquele cheque. E era exatamente do dono do restaurante. O gerente então falou para o dono do restaurante e o dono do restaurante ficou tocado ali pela postura desse rapaz. E ele diz assim, vamos fazer o seguinte, a partir de agora você vai vir comer aqui, você, a tua esposa, e você não vai pagar nada. Nós vamos tirar uma foto de vocês e vamos colocar, porque vocês são um exemplo de pessoa confiável. E eu quero ter um quadro de você e sua esposa aqui, e eu vou colocar em um jornal para que eu possa demonstrar aqui nesta cidade que existem pessoas que são confiáveis. E aquele homem foi murchando, entristecendo, olhou para o dono daquele restaurante e disse, eu não posso tirar essa foto, porque ela não é a minha esposa, ela é minha amante. Pare um pouquinho para você pensar, eu finalizo agora. Darley Wimbrow, ele diz assim, na jornada da vida, você pode enganar o mundo inteiro e ainda receber cumprimentos em sua caminhada. Mas, se enganar o homem no espelho, terá como prêmio derradeiro dores de cabeça, lágrimas e nada mais. Você é uma pessoa confiável? Alguém disse que se você quiser conhecer uma pessoa, se ela é confiável, conte para essa pessoa algo que você sabe que pode contar, mas diga para ela que ninguém sabe disso e só ela. Faça esse teste e você verá. Se você vê alguém depois sabendo de coisa que você contou para essa pessoa, que ninguém sabia, saiba que essa pessoa
não é de confiança. Que Deus te abençoe, que nós venhamos ser pessoas indispensáveis. Que Deus abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor permitir.